A pressão intracraniana é um importante parâmetro fisiológico ligado ao sistema nervoso central. Sua alteração pode estar relacionada a doenças como AVC, Alzheimer, Parkinson, pré-eclâmpsia e hidrocefalia. Um equipamento desenvolvido no Brasil permite o monitoramento da pressão intracraniana sem a necessidade de perfuração do crânio. A pressão intracraniana, ela basicamente tem três componentes. O parênquima cerebral, que é a massa cerebral, ela tem o sangue que circula no cérebro e tem o líquido cefalorraquiano, normalmente chamado líquor. Ele fica na coluna, fica no cérebro, ele circula. Quando você tem uma variação de qualquer um desses três elementos, o volume do cérebro, o volume do sangue ou o volume do líquor, muda a pressão intracraniana, que é a soma dos três. Isso, quando há um aumento da pressão intracraniana, isso é uma patologia, uma doença, porque você começa a apertar os neurônios do cérebro. Apertando os neurônios, começam a aparecer uma série de disfunções. Eu fui acometido da doença de pressão intracraniana exagerada, que se chama hidrocefalia também, só que os médicos dão um nome que não está certo. Eles chamam de hidrocefalia de pressão normal. Não é normal porque ela cresce, mas eles, por razões culturais, históricas, falam hidrocefalia de pressão normal. Eu comecei a aparentar, a coisa de uns 7 anos atrás, que eu estava arrastando os pés, que eu estava com dor de cabeça, tonto, urinando nas calças. Aí disseram, não, o Sérgio está com Parkinson, porque os sintomas clínicos parecem Parkinson. Pior é que parece Alzheimer também, que você está apertando os neurônios, você começa a esquecer, certo? É uma doença que vai aumentar cada vez mais, porque a população de idosos está aumentando. Bom, então eu me interessei por isso e fiquei achando absurdo que no século XXI tivessem que furar a minha cabeça para medir a pressão intracraniana. Então eu bolei um método muito elementar que os engenheiros usam há quase um século para medir a pressão intracraniana. Como é que foi essa minha inovação? Você tem o crânio é osso. Então eu imaginava o seguinte, que a pressão intracraniana, apertando o osso, ele deforma. Aí eu pensei, será que por essa deformação eu não posso medir a pressão? Pelo efeito de deformação. Mas como é que a gente mede a deformação numa coluna, numa igreja, numa casa? Os engenheiros sabem isso há muito tempo. Eles põem um chip que tem um sensor cuja deformação do próprio sensor dá um sinal elétrico. Aí eu bolei assim, mas por que eu não uso um chip de medidor de deformação, que é barato, no osso, para eu tentar monitorar essa pressão? E consegui. Como é que eu fiz isso? Peguei um crânio de cadáver, botei um chip por fora do crânio, como os engenheiros fazem, cola na viga, na parede. O crânio estava vazio, pedi ao meu neto uma bexiga dessas de aniversário, desmontei o meu aparelho de pressão arterial e botei uma bexiguinha, bombeei com aquele bulbo que tem na bexiga, ela simulou a pressão intracraniana e deformou o osso. Apareceu o sinal. Aí eu vibrei, né? Estou vendo o sinal da deformação do osso, sem furar o osso, só colando um chip no osso. O equipamento está sendo testado tanto em humanos como em animais. Nós temos aqui a placa onde nós temos esse pino que vai ser encostado na cabeça, na região parietal do animal. Em cima da placa nós temos
um sensor de deformação strain gauge e na parte de baixo também. Ele está ligado ao nosso equipamento, né, que está ali. E esse sensor ele fica fixo no estereotáxico, onde nós temos movimento livre na vertical e na horizontal, para acertarmos a posição em cima do parietal do rato. Agora que o rato está anestesiado, nós vamos dar início então ao procedimento de monitoramento não invasivo da pressão intracraniana. Esse pino vai ser colocado na região parietal da cabeça do rato. Apalpando, a região parietal seria mais ou menos essa região aqui. E aqui nós temos as duas parietais. Então nós iremos posicionar na região de uma das parietais. Aqui então nós temos uma linha onde o sensor ainda não está colocado na cabeça. Então eu vou apertar o sensor, vou baixar o sensor para conseguirmos um sinal. Pronto. No caso de humanos, nós temos o sensor, ela fica dentro dessa caixa e nós temos esse pino aqui. É esse pino que vai entrar em contato com a cabeça da pessoa. Então, essa região aqui, acima da orelha, nós temos o que? O osso parietal. Nós vamos colocar esse pino nessa região e prender com uma fita, que ela passa a fita nessa região da cabeça. Independente da região, o ideal é colocar numa região onde não tenha musculatura. Eu entrei no projeto há 7 anos atrás, quando eu comecei a fazer o mestrado, que depois acabou migrando para um doutorado direto. E nessa etapa do doutorado eu acabei ficando responsável pelos testes com o equipamento, testes com animais, né? Antes da gente partir para testes com humanos, a gente teve que certificar que ele funcionava e era seguro. Para isso a gente usou animais. E esse foi o tema do meu doutorado. Depois de defender o doutorado, fui para o pós-doutorado, onde a gente aperfeiçoou a técnica. E agora, então, a gente já está numa fase posterior à fase acadêmica, vamos assim dizer. Que a gente está na fase de montagem da empresa, registro na Anvisa e início de produção para venda. Nossa empresa chama BrainCare e ela foi idealizada para desenvolvimento de produtos na área médica, inicialmente com o monitor da pressão intracraniana. Essa empresa ela já é uma empresa que já nasceu, uma startup, e agora a gente está na fase de registro do equipamento junto à Anvisa. É uma fase que exige que a gente faça todos os testes junto ao Inmetro e também que a gente cumpra uma série de legislação e documentos para que a gente consiga o registro. A gente está tentando o registro já há 1 ano e a gente tem expectativas que até o meio do ano que vem a gente tenha o produto certificado. Uma vez que o produto tenha o certificado da Anvisa, aí sim ele pode entrar no mercado médico e atender hospitais, clínicas em todo o país. É difícil falar um pouco em preço porque a gente está numa fase de produção de protótipos, então a gente produz 10, 20, né? É muito diferente da fase que a gente for partir para a produção de 100 ou milhares. Mas hoje a gente está tendo um preço médio entre 5 e 7 mil reais no equipamento, que hoje não é um equipamento mais que só monitora a pressão intracraniana. Da última vez que eu fui para a Europa, eu voltei com uma ideia nova, que é transformar o nosso monitor de PIC num monitor neurológico mais amplo. Então, além da pressão intracraniana, a gente vai ter temperatura, a gente vai ter pressão arterial, saturação de oxigênio e vários outros padrões e parâmetros médicos para fornecer para os médicos as informações necessárias para a tomada correta de atitude a ser feita com o paciente. Então hoje um projeto que começou com o monitoramento da PIC já vai fornecer em curto prazo para o mercado o monitor neurológico mais completo e a um preço bem mais acessível do que os praticados pelas outras empresas da área. Olha, eu não quero exagerar, mas eu acho que
Realmente essa doença que foi maldita acabou sendo uma doença bendita, que nos levou a todas essas pesquisas. Mas o que leva às pesquisas, na realidade, é você ter sonhos de conhecimento.